Olá, guardiões da memória, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, fotógrafos, fotógrafas, apaixonados pela fotografia, sejam bem-vindos. Não importa para mim qual é a sua ligação com a fotografia, se é profissional, se é amadora, se é entusiasta, se você está começando agora, se você é profissional há mais de 20 anos, de 30 anos, não me importa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui. Meu nome é Felipe Denuso e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que pode gerar uma certa polêmica e normalmente são os preferidos. Eu queria, na verdade, é um tema, mas ele é vamos dizer assim, um alerta. Não sei se um alerta, mas talvez só uma criação de consciência para você. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que você, seja qual for a sua área, seu segmento ou a sua interação com a fotografia, você já tem tudo o que você precisa para ser fotógrafo. Você já tem tudo o que você precisa para começar a fotografar. Por que eu estou falando isso? A gente vive num mercado fotográfico em que as coisas são caras. E não é que a gente vive nesse mercado, né? Esse mercado fotográfico, praticamente, ele sempre foi assim. Ele sempre foi exclusivo para algumas pessoas, ele sempre foi restrito. A restrição vem pelo preço ou pelo conhecimento, às vezes, né? Você precisa, dependendo da área, você precisa ter um conhecimento específico para entrar. Dependendo da área, você precisa ter um equipamento específico, precisa, entre aspas, que é o que eu quero falar agora. E a gente vive esse momento. E isso é massificado, isso é intensificado pelos fabricantes. No sentido de que a câmera que você tem neste momento, ela não é suficiente para você. Você precisa da próxima câmera. A gente tem aqui uma câmera que ela é sensacional e que ela faz muito mais, muito melhor do que a sua câmera atual, e você precisa dela, você não pode viver sem essa câmera. A gente vive nesse momento. E o que eu quero te falar é exatamente o contrário. Você já tem tudo o que você precisa para fotografar. Você já tem tudo o que você precisa para começar a fotografar. Isso é muito importante que fique claro, por isso que é um momento de clareza, que fique firme isso na sua cabeça. Em que sentido eu estou falando isso? Eu estou falando no sentido de equipamento, realmente, e na parte de conceito. Por quê? Deixa eu falar primeiro dessa parte de conceito. Porque tudo que a gente precisa para fotografar, a nossa matéria-prima para fotografar, ela não é o equipamento e ela não é a luz. Ela é a nossa história, ela é a nossa vivência, é as coisas que... São as coisas, né? Conjugar certo. Concordar certo. São as coisas que a gente viveu, são as coisas que a gente aprendeu na nossa história. Isso é a nossa matéria-prima, a nossa história é a nossa matéria-prima. Então você já tem uma história, você já tem como contar a sua história, você já tem como trazer uma unidade visual baseada nas coisas que você vivenciou, nas coisas que você aprendeu. Isso já está aí com você. Você só precisa ter um pouco de clareza, um pouquinho de prática, um pouquinho de treino, às vezes um pouquinho mais de prática, para ir lapidando isso, para você ter contato com a sua essência, e isso vai transbordar na forma visual, na forma que você enxerga o mundo, consecutivamente na sua fotografia. Então isso já está aí, ponto, check. Mas o ponto mais importante, que eu acho que é relevante para esse vídeo, e que eu falei por causa dos fabricantes, é pensar sobre o equipamento. Como eu falei, nós somos bombardeados pela ideia de que o próximo equipamento é melhor, que o seu equipamento já está defasado. Dentro de um período histórico da fotografia digital, isso foi verdade, porque a curva de crescimento em relação à necessidade do equipamento, à qualidade da imagem, ela era uma curva que crescia muito rápido. Então, por exemplo, eu precisava de uma imagem final 20 por 30 centímetros. Eu tinha uma câmera com, sei lá, 3 megapixels. Ela não produzia uma imagem dessa. E aí eu tinha que apelar para outros recursos, interpolação, enfim, termos técnicos. Não precisa se prender nisso, não. Aí na semana seguinte, entre aspas, lançava-se uma câmera que tinha 6 megapixels, que já tinha o dobro daquilo. Aí depois de 12, depois de 18. Então essa curva começou a crescer muito rápido, atendendo uma necessidade do mercado que também estava em adaptação. Então eu tinha que ficar me atualizando o tempo todo para poder atender aquele mercado que estava crescendo também. Mas chegou um momento hoje em que a qualidade das imagens, e eu estou falando qualidade das imagens até dos celulares, já é tão boa que sobra qualidade para aquilo que na grande massa a gente usa aquelas imagens.
Qual é a grande massa de uso das imagens hoje? É internet, então é para ser vista no monitor, para ser vista na televisão, ser vista no celular. Então, a ideia de ter uma câmera com o máximo de resolução, ela tem um propósito. Eu não estou falando que ela não tem um propósito, ela tem um propósito. Mas o uso disso vai afunilar para um uso muito pequeno. Uma parte desse grande fluxo é também ir para a impressão. Mas como a qualidade das imagens hoje em dia é muito boa, comparando com anos passados, né? É muito boa, ela até sobra, dependendo do equipamento, sobra para o tipo de impressão que você vai fazer. Você vai fazer papel 10x15, papel fotográfico, sobra pra caramba. Você vai fazer offset, dependendo, já fica um pouco a desejar. Se vai ser impressão digital, sobra. Então, pro uso, a qualidade de imagem, de forma geral, que a gente tem hoje nos celulares e nas câmeras fotográficas, é extraordinária para o uso. Então, sobra equipamento, sobra qualidade de imagem para os nossos usos. Então a gente começa a entrar numa curva que a gente não precisa ficar atualizando tanto o equipamento como era antigamente, porque o mercado está ali, essa parte de impressão e de como a gente visualiza as imagens, isso não mudou, né? Eu vejo a imagem na TV 4K. Mas, putz, será que você precisa mesmo ver a imagem em 4K? Até porque a resolução de foto vai ser maior que a do 4K, mas é termo técnico e eu não quero entrar nesse papo, não. É outro termo técnico que eu quero entrar. Mas a gente ainda continua nessa mesma onda do fabricante de ter que se atualizar, de ter que comprar uma outra lente, uma outra câmera, mais resolução, mais resolução, mais resolução. Então, toma cuidado para entender se você realmente precisa dessa atualização, se realmente você precisa ir para uma câmera com mais resolução, fazer um upgrade do seu equipamento. Eu estou falando câmera, eu não estou falando só de câmera reflex, eu estou falando de câmera de celular também, enfim, webcam, de qualquer máquina, qualquer artefato que produza uma imagem digital. Então, entra tudo nessa mesma caixona aí. Então, para um pouco para analisar se o fim da sua imagem precisa desse upgrade. E aí, esse upgrade, você tem que parar e analisar se você já não tem ele. Porque, de repente, você tem uma qualidade no seu equipamento que você não está aproveitando. Vê se você está tirando todo o potencial do seu equipamento antes de ir para um upgrade, se você sentir que tem realmente essa necessidade. Por exemplo, eu já atendi vários alunos, fotógrafos que estavam iniciando na fotografia, que queriam mais resolução, porque achavam que a sua câmera produzia uma imagem que não tinha tanta resolução. E sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam fotografando em JPEG, eles não estavam fotografando em RAW. Então isso é entender o potencial do seu equipamento. Mas o JPEG ele é muito mais leve que o RAW. Sim, ele é muito mais leve que o RAW. Tem um vídeo que você pode procurar aqui em algum lugar desse espaço digital aqui, que eu fiz falando qual é a diferença do RAW para o JPEG. Lá você vai conseguir entender mais sobre isso. Vai entender tudo que você precisa saber sobre essa diferença lá. Então, você vai pesar, não, mas eu quero continuar tendo imagens leves, porque fica mais fácil de descarregar. Tudo bem, mas é uma imagem que ela não consegue ter tanta resolução como o RAW, não consegue ter tanta possibilidade de intervenção, de eu mudar a cor das coisas, de eu ter a imagem desse tamanho e eu fazer um crop, que é cortar a imagem, esticar ela, né, para depois imprimir num papel muito maior. Eu vou ter menos qualidade, vou ter menos resolução para fazer isso. Então, é entender os limites do seu equipamento para poder fazer isso. Então, esse foi um exemplo que, para você, se você já está um pouco mais avançado na fotografia, você pode falar, nossa, que gente boba, como é que eu não sabia que a câmera fotografava em RAW e que ele estava fazendo JPEG? Pois é, nem todo mundo nasceu sabendo que nem você, né? Então, tem pessoas que estão aprendendo, Então, é normal ter esse tipo de dúvida, até porque não existe dúvida boba. A dúvida é para todo mundo. Aliás, se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar, pergunta aqui embaixo, porque eu costumo responder todos os comentários. Às vezes leva um tempinho. Já achei comentário de 2 anos atrás, mas enfim, leva um tempinho. Mas eu procuro responder todos os comentários, então não tenha medo de fazer uma pergunta se você achar que ela é boba. Manda aí, porque a sua dúvida pode ajudar toda uma comunidade. Tem várias pessoas que estão com medo de perguntar aquilo, você vai lá e pergunta, você toma a frente e ajuda todo mundo. Então, um grande passo, eu ia falar um primeiro passo, mas eu já perdi a ordem dos passos. Um grande passo é você ter consciência do equipamento que você tem.
se você está tirando todo o potencial do equipamento que você tem. Por exemplo, a 1855. Eu fiz um vídeo também falando sobre como tirar o potencial dela. O vídeo chama 1855, ela é tão ruim assim? Que é exatamente para falar sobre como potencializar as coisas boas do equipamento e como atenuar as coisas ruins do equipamento. É a mesma coisa. Você entender dentro do equipamento que você tem, do set de equipamento que você tem, como que você pode tirar o máximo dele. Ah, não, mas Felipe, eu não tenho câmera reflex, eu só uso o celular para fotografar. Tudo bem. Quais são as vantagens e como você pode potencializar as vantagens e atenuar os defeitos, né, a baixa qualidade do celular, por exemplo. Ah, eu vou evitar fotografar à noite. Vou procurar fotografar mais em ambientes que têm bastante luz. A vantagem é que ele é super mobile, que eu consigo colocar ele em várias posições diferentes. Isso traz uma visão nova para o meu olhar, isso traz uma perspectiva diferente para a minha foto. Agora só estou tentando lembrar a palavra que eu ia falar sobre isso, enfim. Mas o texto está explicado aqui. Então eu consigo usar o celular de maneiras diferentes que talvez uma pessoa que tem uma câmera reflex não consiga. Eu consigo fazer fotos mais discretas, mais íntimas por causa do celular do que uma câmera com uma lente que pode constranger quem eu estou fotografando. Várias coisas, o foco desse vídeo não é esse. Só quero que você tenha esse momento de clareza para parar e pensar sobre o seu equipamento. Se você realmente está tirando todo o potencial dele, né, do seu equipamento, câmera, lente, se for o celular, equipamento que produz imagem, que for, o seu scanner, o que for, se você realmente está tirando todo o potencial dele, para aí sim, filtrando para o maior uso que você faz, para aí sim ver se você realmente precisa fazer um upgrade, se você realmente precisa ir para a câmera da moda, se você precisa ir para a câmera que foi lançada agora pelo fabricante. Toma cuidado, porque tem vários fotógrafos que não estão vendo esse vídeo, você pode até compartilhar esse vídeo com eles, e que ficam impregnados com isso. E são fotógrafos que às vezes você admira porque pela pessoa, pela imagem que ele produz, pelo profissional que ele é, fotógrafas. E às vezes você vê ele falando, puta, essa câmera que eu comprei ontem, fazendo um upgrade da câmera que eu comprei antes de ontem, ela é fantástica, não sei como eu consegui viver sem ela. E aí você, putz, se esse cara tá falando isso, talvez seja bom para mim também, e eu vou entrar na onda dele. Então cuidado para encarar tudo como uma verdade. Inclusive isso que eu estou falando aqui, né? Eu estou te propondo para você parar, pensar e analisar. Inclusive isso que eu estou falando aqui. Então cuidado para ir na onda de outros fotógrafos, cuidado para ir na onda dos fabricantes, analisa para ver se você está realmente tirando todo o potencial do seu equipamento para o uso da sua imagem de forma geral. É isso. Se você gostou desse vídeo, em algum lugar aqui tem um lugar para você dar o seu like, para você começar a seguir também o canal, para ficar atento, já sabendo de primeira mão quando tem um vídeo novo aí. Então, se for no YouTube, liga o sininho ali. E é isso. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.